menos umas 11 horas, né? Peraí. E vai que o vídeo demora para subir. Eu... Aí, beleza então. Vamos começar então, galera. E aí, Pedro, quer começar falando? Pode falar. Beleza, eu queria começar falando primeiro. Antes da gente entrar no assunto de racismo em si, eu queria fazer um pequeno comentário sobre a escravidão, né? Porque a escravidão em si tem muito a ver com o racismo, porque o próprio racismo é encontrado dentro da escravidão. Você tem ideia, na época da escravidão, não se tinha branco escravo lá, entendeu? Era tudo que é negro, você só via negro, entendeu? Então, a partir daí já começou o racismo. Então, eu acho que o racismo é algo muito, tipo, preocupante, né? Porque ainda mais no mundo de hoje, que eu acho que hoje em dia nem deveria existir mais racismo, né? Então, a gente pode comparar algo que começou lá, antigo, até os tempos de hoje. E a escravidão, a gente, como eu falei, consegue ver bastante isso. Fora que a escravidão também, ela é meio que um preconceito também, porque acaba o quê? Tirando os direitos, né? A liberdade dos homens e das mulheres que são escravas. Então, dessa forma, também se tem um pequeno preconceito dentro disso. Então, eu acho que está tudo interligado um com o outro, entendeu? Aí também tem outra questão que eu queria levantar, que era sobre o mito da democracia racial. Muita gente pergunta assim, fala, questiona, é mito, ou não, é verdade. Tipo, no meu ponto de vista, eu acho que acaba sendo um mito, porque só vai ser democracia racial, só vai ter democracia racial a partir do momento que não houver mais preconceito e racismo, né, claro. Só que no Tem mundo de hoje não tem como, né? No mundo de isso. hoje você só vê preconceito, racismo. Então, é bem complicada essa situação, vamos supor. Isso. Pode falar, depois Ah, tá. prossigo. Inclusive, a questão de não haver democracia racial tem a ver com o fato de, inclusive, quando houve a abolição da escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas, além disso, não houve nenhum tipo de estrutura para realocar esses escravos. Então, eles não passaram por meio, por exemplo, eles não receberam nenhum tipo de auxílio para moradia, para direito à moradia, para direito à educação. Então, mesmo dizendo que houve tipo a libertação deles, é algo que é muito, eu acho que é um negócio que não é muito bem definido, porque não houve nenhum tipo de auxílio, de estrutura para que eles pudessem viver no meio social. Eles ficaram muito à margem da sociedade durante séculos. E o racismo, por incrível que pareça, existe até hoje, o que eu acho que é uma puta burrice, porque o Brasil é um país que é mistura racial, cara, primeiro eram os europeus, né? Europeus, os nativos americanos, os indígenas e os africanos. Aí depois alemão, veio japonês, veio tanta gente. Esse país, na verdade, nosso país eu acho que é um país de mistura, de riqueza cultural, porém eu acho uma puta burrice ainda existir o racismo, que não tem um mínimo de sentido, principalmente no nosso. Não. Pode continuar, Pedro. Então, eu ia só meio que finalizar essa parte, né? Que primeiro explicando democracia, que seria o que, em geral? A gente não está só falando da possibilidade de participação política, mas também de igualdade de direitos, igualdade social, igualdade racial, liberdade garantida a todas as pessoas. Isso é o que deveria a democracia racial, tipo, trazer na prática, a igualdade. Mas infelizmente, hoje em dia a gente não se vê tanta igualdade assim, justamente por conta do preconceito, do racismo, que meio que corta, acaba um pouco essa igualdade, entendeu? Às vezes determinado grupo tira direitos do outro que deveria ser igual para os dois, entendeu? Por conta de um preconceito, de um racismo. Então eu acho que é um mito, sim, democracia racial, Isso. porque ele era para, tipo, ser vista, ser verdade, mas infelizmente não é. Isso. Outro fator, por exemplo, quando ocorreu o fim da escravidão, na verdade, os escravos não tinham nome. Eles não tinham direito de ter o nome deles. Então, muitos caras, você pode ver, por isso que às vezes eu acho que tem tanto Silva, tem tantos sobrenomes que se repetem e são tão comuns, porque na época eles não tinham nem direito ao sobrenome deles. Então, eles recebiam um sobrenome genérico quando acabou a escravidão. E aí chega no ponto que eu queria falar, cara, que o racismo, a gente poderia definir ele como uma discriminação sistemática de indivíduos.
que eles pertencem a determinados grupos sociais, que podem ser identificados pelas qualidades, pelas características físicas ou culturais, e isso, eu acredito, deve ser considerado como uma patologia social. Então, eu queria comentar sobre umas 3 vertentes, como se fossem 3 teorias a respeito do racismo, que eu acho isso daqui muito interessante. A primeira concepção que nós temos é a teoria individualista do racismo, eu acho que a gente pode dizer isso, que, segundo essa visão, o racismo ele é uma patologia ou uma anormalidade. Então, ele seria um fenômeno, tanto ético quanto psicológico, de caráter individual ou coletivo, porém é atribuído a grupos isolados. Ou ainda poderia dizer que o racismo seria uma irracionalidade que deveria ser combatida no campo jurídico, por meio de, né, como que fala? De sentenças, por exemplo, penais. Então, nesse ângulo, segundo essa visão, não haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas que agem de forma isolada ou agrupados. Então, o racismo é uma imoralidade e um crime, que sim, ele deve, os que praticam devem ser responsabilizados, porém, não pode deixar de apontar o fato de que a visão individualista do racismo, por ser frágil e limitada, ela tem sido a base de análise sobre o racismo, tipo, completamente carentes da história e sem reflexão sobre os seus efeitos concretos na sociedade. Então, esse negócio de dizer, racismo é errado, nossa, todo mundo erra, somos humanos. Tipo, eu acho que, na minha opinião, não é possível ser racista ainda no século XXI, né? Alguém queria comentar alguma coisa aí a respeito disso? Sim, então, só para completar, eu acho que, tipo, você tem toda a razão, concordo, tipo, o racismo deveria, na real, ter já um bom tempo acabado, porque é o que você falou, no mundo que a gente vive, onde tem várias culturas, raças, por influência de vários outros países, a gente deveria ter uma democracia racial, entendeu? A democracia racial deveria existir, o preconceito deveria acabar, o racismo deveria acabar, entendeu? Isso. Agora, a gente também tem uma outra visão, que é a do racismo institucional. Então, sobre essa visão, o racismo ele não simplesmente ele pode ser resumido como comportamento individual, mas ele deve ser tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma maneira que, indiretamente, vai conferir desvantagem e privilégio com base na raça. O que seriam as instituições? Tem que relembrar o conceito. As instituições são estruturas sociais estabelecidas, constituídas na sociedade com caráter normativo, ou seja, define normas, regras e exerce formas de controle social. Então, nessa visão, como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer isso aqui? A desigualdade racial é uma característica da sociedade, não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas porque, fundamentalmente, a instituição é hegemonizada por determinados grupos raciais que usam mecanismos, engrenagens sociais, mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. É isso que eu acredito. E aí? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Abner? Acho que, assim, em pleno século XXI, né, essa questão de racismo e preconceito, eu acho uma coisa ridícula. Acho que já devia ter sido superada essa questão há muito tempo, porque diferir e tratar de uma forma subhumana uma pessoa que só pela cor da pele é uma coisa ridícula. Mas, assim, para afirmar bastante o que vocês estão dizendo, por exemplo, posso citar a famigerada série Todo Mundo Deu Cris, né? Que por mais que ela trate todo esse tema de racismo e preconceito de uma forma mais aliviada, uma forma mais cômica, mas se você for analisar bem,
você consegue encontrar assim, os 3 tipos de preconceito na série. Você vê o preconceito escancarado, o preconceito, por exemplo, que o Chris sofre com, por exemplo, o Caruso. Todo dia ele é xingado, sofre agressões físicas, psicológicas, todo dia pelo Caruso. Você encontra a discriminação institucional, como, por exemplo, o policial. Tem uma cena em que o policial faz um retrato, não um retrato falado, mas pergunta ao cidadão uma descrição da pessoa que assaltou ele. E ele diz que dá diversas características do assaltante e o que o policial ouve é negro, negro, negro. Dá para ver bem a discriminação. Acho que foi, assim, na minha opinião, o momento de mais, digamos assim, de um racismo mais difundido no episódio 6 da terceira temporada. No minuto 17, a partir do minuto 17h30, mais ou menos, até o minuto 19. O Chris, ele escreve uma redação no jornal sobre um assassino, um serial killer, mas, na verdade, esse serial killer não existe. Porém, todo mundo passa a acreditar que ele existe. Mas aí, quando chega nesse minuto, ele encontra um policial dentro da própria casa. Aí, com as descrições do assassino, o policial começa a fazer algumas perguntas a ele. Aí, nesse momento, o pai dele, o Julius, ele entra na casa. O policial simplesmente aponta a arma para a Só cara porque do ele é pai negro, dele. né? Só porque Só falou porque que o ele é cara era negro, negro. exatamente. Então, tipo assim, se ele encontrasse qualquer negro na rua, ele ia prender. Aí, acho que, para mim, o momento a maior ápice de discriminação é esse. Ele Então, simplesmente encontra o primeiro negro que ele vê na frente e diz que é o assassino. isso. E eu E acredito que também esse daí, na verdade, essa cena seja o racismo. Eu acho que é o institucional, se eu não me engano. Mas também tem uma outra, que a gente ainda tem que falar, uma outra vertente, que é o racismo estrutural. Então, o que seria o racismo estrutural? Ele seria uma decorrência da própria estrutura da sociedade. Então, é, do modo normal, entre aspas, tá? Não estou falando que isso daí é uma coisa correta ou ética. É uma coisa que ficou normalizada na sociedade. Então, de modo normal, com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas, até familiares. E aí o racismo poderia ser considerado não uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Então, ainda que indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados por isso, o olhar estrutural sobre as relações da sociedade nos levam a concluir que a responsabilidade jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de produzir uma máquina produtora de desigualdade social. Então, por exemplo, igual você comentou, tem essa questão. Tem uma outra série muito foda, que é o Maluco no Pedaço. E aí, na primeira temporada, essa é uma série que trata de muitas questões raciais, muito interessante. Justamente porque é uma série meio que parece meio atípica, né? Porque o Will, que é o protagonista, ele vem lá da periferia e ele vai morar lá num bairro rico, onde o tio dele, não, a tia dele, né, a irmã da mãe dele e o marido dela, ele é advogado e ela é professora de faculdade. E aí, eles chamam ele para morar com eles, justamente porque no ambiente que ele vivia, ó, pra você ver como a questão é foda, né? Ele vivia na periferia, ele se envolveu com treta. E aí, a mãe dele, que criava ele sozinho, ela envia ele para morar com a irmã e com o marido dela, para ele poder ter uma melhor educação, melhores oportunidades, porque ela mesma que mora naquele ambiente, ela sabe que aquilo ia influenciar ele negativamente. Então, ela envia ele para ter uma melhor estrutura, que é algo que falta. E aí, na primeira temporada já, no sexto episódio, se eu não me engano, o Will, acho que tava num feriado, alguma coisa do tipo, e aí o tio Phil e a tia Vivian, eles estão lá na casa de um amigo deles, um sócio, um cara branco e tudo mais. Aí, ele deixou o carro lá. Aí ele pede um favor, né? Pede um favor pro o Will e pro Carlton para eles pegarem o carro e levarem até o local. Então eles viajarem de carro, trazer o carro do amigo do tio. Porém, no meio do caminho,
Eles são abordados. Só que o Carlton, como ele foi um cara que desde sempre foi criado num ambiente mais, tipo, uma estrutura melhor, para ele é um negócio meio incomum o racismo. Ele não tá acostumado porque ele não vive aquela realidade. Então, quando eles são abordados, o Will vai falando um monte de coisa pra ele, ó. Fala que nós viemos de tal lugar, fala que esse carro aqui é, sei lá, de tal fulano, tudo mais. Fala que a gente só tá querendo ir pra tal lugar e tudo mais. Só que aí o Carlton vai jogar na real. Fala que o carro não é deles, que ele não está com o documento do carro e que ele tá indo para um lugar que, tipo, é um padrão alto de vida. Então eles falaram, pô, o carro é roubado. O cara prende eles, e aí eles ficam. O Couto fica. Acho que ele fica desacreditado no negócio, ele não consegue entender. Ele acredita que o sistema funciona. Tá aí a questão do racismo estrutural e institucional. Aí, quando chega no final do episódio, depois que o tio vai lá, tira eles da cadeia e tudo mais, o que que acontece? O Couto continua acreditando que o sistema não é racista. E aí ele fica desacreditado. Aí ele pergunta pro pai dele: Pai, pra você ver como o negócio é sério. Ele fala assim: Pai, se você. O que você faria se você visse um cara dirigindo o carro muito devagar no meio da estrada de noite? Se fosse um cara negro. Aí ele falou assim: Filho, eu me pergunto isso desde que eu sofri o meu primeiro enquadro. Então, pra você ver como essa questão é um negócio muito grave. Que até os dias de hoje existe, que eu acho que é uma puta burrice, que não tem o mínimo de sentido. Ainda mais no nosso país. Sim. Eu só Bom, queria era isso fazer que eu um queria comentar. comentário rapidinho, que é com o negócio que você falou de estar preparado, né? Hum. Então eu acho que quando o negro ele já sofreu vários racismos, ele vai meio que criando um casco, ele vai começando a se acostumar com isso. Infelizmente, né? Ele tem que se acostumar. Então, é isso que eu falei, fica algo normalizado. Algo que Sim. não Então deveria aí se ele tem que torna fazer o quê? normalizado para o próprio sujeito. Ele já cria o quê? Falas, atitudes, para ele evitar um próximo racismo, entendeu? Só que Hum. é o que você falou, igual no caso do outro lá, que não estava preparado, já foi falando, entendeu? Porque quando você não está preparado para aquilo, você não sabe como se lidar, como agir, como falar. E o negro, por sofrer sempre racismo, ele já vai se acostumando e já vai criando o caso, como falei, com a forma de se comportar e de falar para se defender e não sofrer racismo, mais ainda, entendeu? Isso. E além disso, também tem muita questão de que isso, cara, isso daí afeta a cabeça da pessoa. Tem gente que acredita que não, mas isso afeta muito. Então, por exemplo, é igual eu falei, o Will é um cara que já está acostumado. Ele vivia naquela realidade, então ele já sabia como funciona. Só que o cara fica desacreditado porque ele nunca sofreu algo do tipo. E tem um fator ainda mais sério, gente. Eu não sei se vocês viram, tem um filme excelente do Quentin Tarantino, esse daí é um puta diretor de cinema. Aí ele fez um chamado Django Livre. Que esse filme, óbvio, né, é um filme doido, que é assim, é um cara, era um escravo, que ele foi liberto por um caçador de recompensa. Um cara alemão, ó, pra você ver os extremos, é um cara alemão e tal. Só que aí, esse alemão, ele não é racista, ele acha que o preconceito é uma burrice e tudo mais. Ele liberta o cara porque esse cara, esse escravo, já tinha trabalhado numa fazenda e aí tinha uns sujeitos lá que ele tava caçando. Por isso que ele foi atrás dele, para conseguir identificá-los. E aí, depois disso, eles se tornam parceiros de negócio, tal, começa a caçar um monte de gente. E aí ele quer ir atrás da esposa dele, que está em outra fazenda, lá no sul dos Estados Unidos. E, pô, o sul dos Estados Unidos era um negócio sinistro. Tipo, tanto que teve a questão da Guerra Civil Americana e tudo mais. Esse filme é antes da Guerra Civil Americana. E aí, o personagem que é o chamado Calvi Candy, que ele é o dono de uma fazenda lá e tudo mais, que é interpretado pelo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, o que que ele faz? Ó, pra você ver. Ele é um cara extremamente racista. Extremamente. Tanto que ele fala um negócio, a primeira cena que ele aparece mostra ele, tipo, se divertindo com a luta entre os negros, entre dois negros, dois escravos. Um tava lutando contra o outro, tipo, como se fosse assim, como se fossem dois animais. Aí ele tá falando assim, quem quer ganhar? Era um divertimento pro cara. Então pra você ver como eles tratavam os, os escravos de uma forma subhumana, nem consideravam ele como gente. Aí tem uma cena interessante. Quando ele descobre, quando ele descobre que os caras estavam fingindo que ia comprar escravo lá, na fazenda dele. Mas na verdade eles só queriam pegar a esposa do cara e sair de lá, salvar ela. Quando ele descobre isso, quando ele entende isso,
ele faz uma das coisas que, assim, eu acho que é uma das coisas mais burras que existe, mas aí ele vai fazer um discurso. Ele já sabe disso, aí ele quer esculachar os caras. Ele vai fazer como se fosse um discurso, ele pega um crânio de um escravo, e ó, pra você ver, isso não é só uma questão psicológica, uma questão social, uma coisa que já está enraizada, né? Vai além disso, só pra você ver. Ele acreditava que o homem branco era biologicamente superior ao negro. Biologicamente. Tiveram teorias de alguns médicos, pasmem, médicos, que realmente acreditavam que o homem branco era superior ao homem negro, de forma biológica. Que é uma das coisas mais idiotas que existe. E às vezes é até o contrário, né? Então, e o que mais me assusta nisso não é nem a questão social e psicológica, mas como isso já passou até pela ciência. Como eles realmente acreditavam que o homem negro era super... Não, o homem branco era superior ao negro. Biologicamente, que é a coisa mais idiota que pode existir. Então eu queria comentar isso. E também tem um personagem muito interessante nessa série, que é pra você ver. Não, nesse filme, perdão. Que é um escravo interpretado pelo Samuel L. Jackson. E como ele viveu desde sempre nesse ambiente, cara, ele mesmo se assusta quando ele vê o Django, né? Que ele tá vindo num cavalo e fala, pô, um negro num cavalo? Como assim, cara? Ele não consegue acreditar. Falou, pô, o cara devia estar com corrente, vindo arrastado, alguma coisa do tipo. E ele é um dos, eu acho que é um dos personagens mais desprezíveis que tem no filme. É impressionante. E você vê como o negócio afeta a cabeça do cara. Porque pro cara, ele achava, ele ficou ainda olhando mal encarado pro sujeito que era um negro que estava liberto. E naquela época era um negócio que não fazia o mínimo de sentido para eles. Então, para ele vê aquilo, eu não sei se aquilo de certa maneira, deixava ele constrangido, ou se ele simplesmente, por causa de como a cabeça dele foi afetada, ele não consegue aceitar aquilo. Então, isso é algo muito impressionante. E isso aconteceu realmente. Por exemplo, igual, eu esqueci agora o nome do livro, cara. Mas tem um livro que um personagem, ele era um escravo. E aí, quando o dono dele era criança, eles brincavam e andavam em cima dele como se fosse um animal, como se fosse um cavalo, eu acho. Batia nele, escoteava e tal. Quando esses caras cresceram, tanto o dono, que ele era criança, quanto o garoto negro, eles cresceram, esse negro, ele conseguiu ter um escravo para ele, um homem negro, teve um outro escravo e começou a fazer a mesma coisa com ele. Então, para você ver como isso é uma engrenagem social e como isso afeta a consciência da pessoa. Que ele mesmo, ele, um homem negro, Fazendo preconceito, né? estava Racismo. fazendo, ele estava agredindo outro homem negro da mesma forma que foi feito com ele. Então, para você ver como isso é impressionante, né? Tá, era isso que eu queria comentar a respeito disso, gente. Mas aí, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão dos hospitais psiquiátricos? Pode começar. Já é 10h40, não é melhor nós gravarmos logo de uma vez? Nós Isso, falamos então, tanto vamos... sobre um tema que acho que nós ficamos. Se for gravar tudo, o vídeo vai ficar sem um tema. Então, já pode começar a falar. Pode Pode falar. Sobre o hospital de Barbacena, o que eu queria só ressaltar é que, assim, lá era um hospital, né, psiquiátrico, porém, assim, muito dos pacientes, na verdade, há pesquisas de que 70% dos pacientes que estavam lá, na verdade, eles não eram pacientes, não eram pessoas com nenhum tipo de problema mental ou algum quadro psíquico, nenhum desses. Eram, às vezes, mulheres grávidas, negros, pessoas que desacatavam as autoridades da época, ou seja, na verdade, praticamente o hospital psiquiátrico era praticamente um lugar onde mandavam as pessoas que não se encaixavam no padrão da Isso. sociedade. Não eram exatamente pessoas com problemas psicológicos, eram pessoas que não se encaixavam naquela casca, naquele padrão que era naquele período. Qualquer pessoa que Exatamente. fosse diferente, eles já automaticamente caminhavam para lá. Então não era uma questão de tratamento psicológico, além de que lá tinha muita tortura, né? Que aí a gente já vai Exatamente. comentar. Ah, Então, na eles verdade, eram. aquilo era como se fosse um mecanismo de controle social, né?
eles eram torturados, eles aplicavam medicamentos desnecessários, eles eram submetidos à tortura de banho frio, banho extremamente frio, eles eram torturados com camisa de força, eles eram torturados com eletrochoques, diversos tipos de tortura. Muitas vezes não eram alimentados, chegavam a comer do próprio excremento para sobreviver. Então, ou seja, eles mandavam a pessoa para lá, mas a pessoa era completamente destratada, como se fosse nem como se fosse subhumano, como se fosse qualquer resto mortal. Isso. E para você ver como esse negócio é brincadeira, no filme Estranho no Ninho, né, tem uma cena, cara, que tipo, o protagonista, que é o Jack Nicholson, ele tá tentando convencer o pessoal de lá a deixar eles assistirem um campeonato de futebol. Até isso era complicado. E eles deixavam os caras medicados o tempo todo no filme. Por quê? Porque para eles era mais fácil deixar qualquer pessoa que fosse desviada, né? Fosse desviada, fosse considerada louca, deixava os caras medicados. E eles não saíam nenhum transe. Então eles ficavam presos lá. Na verdade, lá era uma prisão, ou até o pior, né? Além de que tem um filme muito bom, chamado Laranja Mecânica, que é baseado num livro, é do Stanley Kubrick esse filme. É excelente. Tem um personagem, protagonista, que ele fazia parte de uma gangue e tal. O cara era completamente louco. Completamente louco. Aí, depois de uma série de coisas que acontecem no filme, filme é excelente, ele é enviado para um hospital psiquiátrico, ele passa pelo processo de lobotomia. O cara, tipo, para tentar, vamos dizer, curá-lo, né? Ou deixá-lo em um estado de transe, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Quando chega na cena final do filme, aí tá lá uma pessoa do estado, né? Uma pessoa conhecida, tá lá tirando foto com ele e fala: Ó, esse homem foi curado, este homem foi curado. Porém, na cabeça dele, ele tá pensando numa coisa bem absurda, que era ele tentando pegar uma mulher à força. Então, esse processo, no filme mostra, o processo não fez nada de diferente nele. Na verdade, tornou ele algo pior do que ele já era. Então, vamos supor, lá no hospital de Barbacena, os caras iam pra lá, às vezes, por motivos completamente bestas, só porque eram pessoas diferentes, e qualquer pessoa diferente era vista como louca naquele período. E a pessoa, às vezes, era uma pessoa comum, ela só era diferente, e Exemplo, ela ela ficava era lá, comum, ela era mas era completamente linda. destruída. Ela era completamente destruída, psicologicamente. Então a pessoa entrava lá de um jeito e saía de outro. Saía completamente em transe, fora da realidade, né? Quer comentar mais alguma coisa, Adam? Tratavam as pessoas assim só pelo simples fato de elas não se encaixarem no padrão que a sociedade aplicava naquela época. Isso. É, tipo assim, os loucos, tipo, haviam tentativas de cura a esses loucos ao submetê-los a tratamentos como a lobotomia, porém isso não adiantava nada, às vezes. Igual como eu falei, no filme é algo interessante, mostra que na verdade o cara continuou sendo tão doentio que ele já era. Na verdade, ele se tornou até pior. Então, Uhum, esses processos, na verdade, eram para tentar desligar a pessoa, né? uhum, com A verdade certeza. é essa. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Pode fazer. Não, não, eu já falei, tá tranquilo. É isso aí mesmo, eu concordo com vocês. Certinho. Isso. E tipo assim, no filme, a gente vê como o negócio é louco, né? Que a enfermeira, a Ratched, eu acho que é assim que se chama, que ela é como se fosse não exatamente uma vilã no filme, uma antagonista, né? Vamos dizer assim. A enfermeira, ela brinca com o medo dos doentes. Tipo, observamos esse tipo de situação, especialmente no caso do Billy, que era um jovem seguro e gago e que tentou se suicidar várias vezes. A enfermeira, chefe, que é a Ratched, ela é amiga da mãe do Billy. E, quando ele faz algo que não deve, ela pressiona ele e ressalta que vai contar tudo para a mãe dele. Então, os loucos dessa instituição, no filme, obedeciam sem questionar. Eles tinham medo, medo de eletrochoque, de passar por uma lobotomia, se eles não obedecessem à enfermeira. Então, o protagonista, que é o McMurphy, né, que é o Jack Nicholson, pelo fato dele não ser submisso,
é o personagem que ele se nega a obedecer, que busca a liberdade. E é interessante como esse personagem, ele começa a despertar essa rebeldia nos outros pacientes. Ele vê como se fosse um líder deles, né? Como ele consegue fazer com que aquelas pessoas que tinham sido completamente anuladas, manipuladas, despertassem desse estado e conseguissem enfrentar a enfermeira. E a enfermeira, a Red Shed, ao ver a sua autoridade em risco, ela faz de tudo que é possível para que McMurphy não saia impune. Então ela é a antagonista principal do filme, considerada uma pessoa sã, com uma boa posição. No entanto, ela impõe sua vontade aos pacientes, os pressiona, atormenta, manipula ao seu desejo, né, ao seu bel prazer, para que eles se comportem como pessoas normais, ou seja, submissas e sem capacidade crítica. É. Eu acho isso daí um negócio impressionante. Mas a gente tem que relembrar uma coisa no filme, uma coisa interessante. Em meio a toda essa loucura, toda essa insensatez, não podemos esquecer de que os pacientes são pessoas. Eles sentem, desejam, sofrem. A enfermeira, ela exerce o papel dela tão bem, mas tão bem, vamos dizer assim, né? Que ela é capaz de ter um exército de loucos sob controle. É como se fosse um rebanho de ovelhas. Como se fossem seres irracionais e ela é a líder. Então, o negócio, eu acho que no filme é da hora. É impressionante isso. Fora que também é um negócio interessante que eu vi, que o título original do filme é One Flew Over the Cuckoo's Nest. Nest, perdão. Então, o título, em inglês, ele tem uma interpretação dupla. Uma interpretação dupla. Por um lado, em uma forma mais informal, em inglês, Cuckoo's Nest é uma forma de chamar os manicômios em tom depreciativo, certo? Por outro, ele alude a uma rima infantil que é mencionada no livro, que eu achei interessante esse trecho. Havia 3 gansos em uma revoada. Um voou para o leste, um voou para o oeste e um voou sobre o ninho do cuco, dando a entender que cada indivíduo tem seu próprio caminho na vida. Então essas coisas são bem interessantes no filme. E tipo, a liberdade, ela é como se fosse o motor que move o Murphy, que é o protagonista. Leva ele a desafiar a instituição, e ele se solidariza com os outros e tenta guiar eles na direção da liberdade. Porque lá não era um centro de tratamento psiquiátrico. Na verdade, lá eles viviam sobre uma situação completamente tirânica, né? Uma relação tirânica. É isso que eu queria comentar do filme. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não. Beleza. Então, aí... acho que assim, acho que já tá bom, gente. Vamos finalizar aqui. Tá, é isso mesmo. Essa foi a discussão que a gente quis fazer sobre a questão racial e sobre a questão dos hospitais psiquiátricos.